Imagine um sedã Maserati menor que um 4-porte, com tração traseira e um motor V6 turbo alimentado, produzindo mais de 400 cavalos de potência, construído pela Ferrari. Some a isso um visual que faz uma série 5 parecer um carrinho de mão mal desenhado e dá para entender por que a Maserati estava tão confiante quando este carro foi lançado. Mas, avançando 10 anos, a empresa agora está em uma situação tão difícil que já se fala se ela vai sequer sobreviver por mais um ano. Algumas pessoas até culpam esse carro. Então hoje vamos descobrir se o Maserati Ghibli realmente quebrou a empresa ou se ele foi julgado injustamente. A Maserati já foi conhecida por lendas das corridas, joias com defeitos e por donos que não se importavam muito com confiabilidade. Mas nos anos 2000, a empresa decidiu que queria apostar em volume. Quando o Ghibli foi lançado em 2014, a produção global da empresa era de apenas 15 mil carros. A Mercedes, naquele mesmo ano, vendeu 1.900.000 e esse era o plano. Um sedã executivo compacto para competir com o Série 5 da BMW, o Audi A6 e o Mercedes Classe E. Mas para fazer isso, enquanto grita, eu poderia ter comprado um carro alemão, mas escolhi não fazer isso. Em vez disso, em 2024, a produção global da empresa havia caído para 11 mil carros, menos do que quando todo esse projeto começou. Para contextualizar, até mesmo a Ferrari, que é de nicho, produziu mais carros em 2024. Vamos dar uma olhada mais de perto no Ghibli e ver se foi aí que tudo começou a dar errado. Tenho que dizer que a receita básica parece perfeita. Um layout de tração traseira com duplo braço triangular na dianteira e um sofisticado sistema de 5 braços na traseira. Tudo isso envolto em uma carroceria que faria Marilyn Monroe corar. Só olha como esse carro é bonito, as proporções são perfeitas. A dianteira é inconfundivelmente Maserati e chama a atenção de um jeito que nenhum rival alemão com visual escurecido jamais vai conseguir. Para completar, ele tem um diferencial autoblocante mecânico de verdade na traseira, o excelente câmbio automático de 8 marchas da ZF e mais de 400 cavalos de potência vindos de um V6 turbo construído pela Ferrari. É importante notar que esse motor não é o mesmo, apesar da capacidade ser parecida com o 3 litros biturbo da Alfa, que também é feito pela Ferrari. Esse motor é um V6 de 60 graus, feito exclusivamente para a Maserati Parbash. O motor da Alfa, na verdade, é um V6 de 90 graus e basicamente um V8 da Ferrari com 2 cilindros cortados. E aqui chegamos ao primeiro problema. Porque este Ghibli S de 2017 teria sido vendido por impressionantes 74 mil libras. Isso colocou ele frente a frente com rivais como o AMG e 63, o Jaguar XFR e o S7 da Audi. Agora, 4,9 segundos de 0 a 60 não parece devagar, até você perceber que todos os concorrentes que acabei de citar eram, na verdade, mais rápidos. Os avaliadores da época reclamaram do peso, mas com 1.850 quilos, ele não é realmente mais pesado do que o E63. O verdadeiro problema era a potência. O Mercedes oferecia 563 cavalos por valor similar, e assim o Ghibli já não parecia lento. Ele só parecia caro pelo que oferecia. Por dentro, as coisas ficam interessantes. Você sente um cheiro ótimo de couro. O design do painel é bem mais interessante que o dos rivais alemães. O relógio é um detalhe bacana. Essas pequenas borboletas são absolutamente maravilhosas ao toque. Elas também têm um visual ótimo e os bancos são confortáveis. Mas aí seus olhos começam a se distrair. Esse é o auge da era Fiat Chrysler Maserati, quando o design italiano encontrou o estoque de peças americanas e todo mundo concordou em não falar muito alto sobre isso. Alguns botões parecem suspeitamente da Chrysler, e o sistema de infoentretenimento é o mesmo que você encontraria em um Dodge Charger, o que não é realmente bom o suficiente para um carro que tenta entrar no setor premium. O interior tem coisas boas e ruins, mas os problemas reais surgem quando você está em movimento. Então
Então vamos dar uma volta e ver como ele se sai. Ok, então a primeira coisa que vamos fazer é colocar no modo esportivo. E imediatamente você já percebe uma pequena diferença. Bom, talvez você não consiga, mas eu consegui ouvir uma leve diferença no tom vindo da traseira. Agora, esse carro não tem amortecedores adaptativos. Eles são do tipo padrão, amortecedores fixos. Então, o que isso vai fazer é, por exemplo, deixar a direção mais pesada, tornar a resposta do acelerador mais rápida. O sistema de infoentretenimento não é tão ruim. A tela sensível ao toque, embora não muito responsiva, está aqui. Os controles de navegação são razoáveis. Um é sempre o botão de volume, o que é bom, e os outros servem para navegar pelas opções. Os primeiros carros tinham muitos problemas e falhas de software com isso. Este modelo de 2017, apesar de não ser totalmente restilizado, já teve isso corrigido e possui um infoentretenimento melhor. Normalmente, não acelero muito ao dirigir esses carros. Mas Glenn, que é o dono deste carro, me pediu especificamente, disse para eu realmente pisar fundo na saída, porque ele nunca ouve o carro acelerando. Então eu vou simplesmente pisar até o fundo. Vamos ver o que acontece. Agora hoje está bem gelado e não aconteceu muita coisa na verdade, porque o carro só ficou tentando ganhar tração. Vou dar uma olhada enquanto a gente vai. Deve ter alguma configuração de controle de tração também. Embora esteja no modo esportivo, será que está mesmo nesse modo? Vou conferir de novo. Não, sim, estava no modo esportivo. Existe algum lugar para ver onde está? Ah, controle de tração desligado. Acho que precisa segurar um pouco. Pronto, controle de estabilidade desligado. Ela também, infelizmente, tem pneus traseiros baratos. Quando Glenn pegou o carro, a concessionária colocou esses pneus. Não lembro o nome deles, mas não são lá grande coisa. Ele também disse que em alta velocidade dá para ouvir bastante o barulho deles, então isso é um pouco chato. É realmente confortável, então isso é algo bom para começar. O volante está exatamente onde você quer. Eu acho que ele é um pouco grande demais. Essa parte aqui do lado, para mim é só um pouco grossa demais, é o que eu diria. Mas as borboletas, vamos colocar no modo manual. Ah, as borboletas, além de serem incríveis, têm um toque ótimo. Digo, isso é alumínio. Mas também o funcionamento delas é bem satisfatório. Eu não sou muito fã dessas trocas por borboleta, mas essas aqui, são bem legais, de verdade. Estamos chegando ao cruzamento onde poderei trocar as marchas. Vamos ver do que ela é capaz. Eu desliguei o controle de tração, o que talvez não seja a decisão mais sábia, mas acho que com o controle de tração ligado, fica tudo muito limitado. De verdade. Para ser bem sincero com você, parece bem rápido. Com certeza não parece lento, mas não está no mesmo nível de um AMG, ou do S7, ou do SF-XFR. Não tem exatamente a mesma quantidade de potência. Não sinto nenhum atraso do turbo, mas também o motor não parece ter a resposta mais rápida do acelerador. Eu não sei, só parece um pouco... Não é falta de potência, só que às vezes responde meio devagar. O controle da carroceria é realmente preciso. Quero dizer, é mantido sob controle de forma excelente. Então, o lado negativo disso é que você realmente sente tudo o que está acontecendo na estrada. Você provavelmente pode me ver meio que balançando e em um carro dessa categoria. Agora, isso aqui nem é um concorrente do M5 e eu acho que está simplesmente rígido demais. Aparentemente a suspensão adaptativa ajuda até certo ponto, mas ainda não é, sabe, ainda está abaixo do esperado.
Agora, uma coisa legal é que quando você está no modo manual, ele realmente trata como se fosse um câmbio manual. Então, se você atingir o limitador de giros, ele ainda não vai trocar de marcha até você acionar a borboleta. E isso faz você se sentir um pouco mais envolvido com o carro. Tem outra coisa sobre a qual não tenho tanta certeza, que é a direção. Acho que a velocidade está bem calibrada. Mas esses modelos mais antigos, até a reestilização de 2018, na verdade, tinham direção hidráulica. Então você pensaria que seria o melhor sistema. E estou recebendo uma quantidade razoável de retorno, mas tem algo que simplesmente não está certo. Há uma fração de segundo de atraso, antes de a direção ganhar peso ao sair da posição central, o que significa que às vezes você tende a corrigir demais um pouco. Desajeitado, desci demais numa marcha baixa. Mas sim, quero dizer, a caixa de câmbio. Eu sei que na época da avaliação, apesar dos câmbios de 8 marchas serem considerados ótimos, jornalistas achavam que a programação da Maserati não era boa o suficiente. Acho que no modo manual a caixa de câmbio funciona muito bem. Vamos testar um pouco no modo automático em 1 minuto, mas temos outro tipo de aceleração aqui. E desta vez vamos tentar fazer direito. Isso não foi totalmente até o fundo, porque fiquei nervoso de escapar para a cerca viva. Mas Você sabe, isso aqui é bem divertido. Para um sedã grande, ele tem ótima dirigibilidade. Então, o controle de carroceria é excelente, mas ainda assim não empolga tanto quanto eu gostaria. O motor tem um som bem legal e faz o que você precisa. Mas, como mencionei antes, a resposta do acelerador é só um pouco lenta demais para mim. É uma pena, pois acho que o chassi básico é muito bem acertado e tinha muito potencial. Existe outra versão do troféu que veio com um motor de 8 cilindros e que foi lançada em 2018 com facelift e aparentemente ela é significativamente melhor quando dirigida de forma mais esportiva. Mas você teria que gastar bem mais dinheiro para conseguir uma dessas. A transmissão, no modo totalmente automático, também me parece absolutamente boa. Mas tenho que dizer que não sou um especialista nesse tipo de câmbio moderno de 8 marchas. Então talvez, se eu dirigisse em outro carro, eu sentiria alguma diferença. Mas ela faz tudo o que é pedido e parece estar tudo certo. Outro problema que esse carro enfrentou quando foi lançado é que realmente não há muito espaço na parte de trás para um carro que é realmente bem grande, do tamanho de um Série 5, talvez até maior. Acho que poderia ter mais espaço ali atrás. E isso me leva à próxima coisa que não é tão boa nesses carros. Os custos de uso, e isso se aplica a qualquer Maserati, mas os custos realmente são de cair o queixo. O carro tinha. Acho que o Glenn está com ele há 1 ano. E quando ele pegou, fez a revisão de 34 mil milhas, que também envolveu muito trabalho. Mas o preço desse serviço foi inacreditáveis 6 mil libras. Agora essa é a revisão principal, então eles trocam todos os fluidos e tudo mais. Eles também fizeram toda a parte dianteira. O carro tinha a dianteira solta, então trocaram as barras de direção, os braços de suspensão superiores e inferiores, além dos freios em todas as rodas. Sim, é muita coisa, mas ainda assim 6 mil libras. E então, 1 ano depois, ele fez uma revisão básica, que é basicamente só a troca de óleo, e mesmo assim custou 1.000 libras. Esse preço inicial alto era um problema ao comprar esses carros novos, mas eles desvalorizaram bastante, o que provavelmente afetou as vendas. Mas para nós isso é ótimo. Porque quando estava com o preço cheio e não chegava ao nível dos concorrentes, era difícil justificar. Mas agora você pode encontrar esses carros por apenas 7 mil. Seria loucura fazer isso. Você realmente precisa gastar um pouco mais do que isso. Entre mais ou menos 12 a 15, 16 mil, acho que você consegue um carro decente.
Vamos passar pelas marchas de novo. Legal, e de novo no modo totalmente automático, pareceu funcionar muito bem. Dá para sentir o diferencial mecânico trabalhando ali atrás, e isso também é muito bom. Voltando à compra deles. Na verdade, há muitos no mercado por algo entre 11 e 16 mil libras, e é exatamente aí que eu procuraria se fosse tentar comprar um desses. Não economize demais, porque provavelmente não terá sido bem cuidado. Agora, os motores geralmente são confiáveis, mas eles têm um tensionador de corrente de comando de plástico. E é realmente importante que você use o óleo totalmente sintético, de especificação mais alta, que é recomendado, e os filtros adequados, porque eles podem apresentar problemas com consequências catastróficas. Pagando um pouco mais, você pode ter o modelo reestilizado de 2018, que é mais bonito. O interior é um pouco melhor e eu acho que eles também melhoraram um pouco o conforto de rodagem. Se você quer gastar esse dinheiro extra ou não, aí já depende de você. Então, para concluir, tão perto e ao mesmo tempo tão longe, ele tem tantos ingredientes bons. O básico é simplesmente ótimo. Eu ainda adoro o visual desse carro e alguns detalhes dele também são lindos. Mas a suspensão desconfortável, os problemas de confiabilidade no início, o preço alto, a falta de espaço no banco traseiro, tudo isso realmente prejudicou as chances de venda dele. Agora, o que me preocupa é que a Maserati está indo tão mal que já se fala abertamente dentro da Stellantis sobre aposentar essa marca. O que você acha? A situação vai ficar tão ruim assim que a Maserati vai desaparecer? E você acha que isso foi o responsável? Não acho que isso foi o responsável. O Levante também deveria ter tido desempenho melhor como SUV do que teve. Mas, no fim das contas, a verdade é que simplesmente não foi bom o suficiente. Se você quer algo que tenha uma aparência muito boa, que pareça um pouco especial e seja divertido de dirigir, então, pelo preço, isso aqui é difícil de superar. Agora, se você gostou deste vídeo, precisa dar uma olhada em outro Maserati fundamental quando as coisas começaram a mudar. Então, assim como a Maserati estava sendo vendida de Detemarzo para a FIA, de onde essa nova geração de carros acabou surgindo, a própria Maserati havia projetado um carro totalmente novo. Esse era um coupé que foi o primeiro novo produto desde os bastante questionáveis B-Turbos. Confira lá. Muito obrigado por assistir. Obrigado ao Glenn por participar hoje e espero ver todos no próximo vídeo.